Aqui tem uma figura representando de uma maneira muito esquemática a retina. Aqui é onde tudo acontece. Eu quero lembrar, em primeiro lugar, que a luz pode atingir a retina em vários pontos. E aqui nós estamos representando a fóvea, de forma que ela cria uma região, uma depressão na retina, de preferência que a luz forme uma imagem aqui, na fóvea. Então, é bom chamar a atenção para essa região, que é a fóvea. Gostaríamos, para a formação de imagens nítidas, perfeitas, que elas se formassem aqui na fóvea, de forma que luz incide na fóvea, luz incide também nas demais regiões da retina. A retina é muito mais complexa do que parece à primeira vista, porque dá a impressão de que é uma espécie de córnea, algo que protege o fundo do olho. Não. A estrutura é muito complexa. A retina, a rigor, tem 7 camadas. Poderíamos chamar esta aqui a primeira camada. Ela contém basicamente axônios. É por aqui que a informação acaba trafegando. Tem uma outra camada constituída de células especializadas. Temos aqui um terceiro conjunto de células especializadas e entre elas temos junções. Essas células são neurônios, de forma que aqui temos uma região para a junção desses neurônios. Aqui, nessa região, a informação é processada. Ela é codificada na realidade. Aqui ocorrem as sinapses. Temos aqui uma segunda junção e, finalmente, um outro conjunto de células especializadas. Essas células são excitáveis. Ora, esse conjunto de células, ou nessa região, nós abrigamos os fotorreceptores. De forma que nessa camada aqui, temos o quê? Os fotorreceptores, cones e bastonetes. Cones porque tem essa forma aqui de cone. É claro que essa figura não reflete, né, a realidade, é uma ilustração apenas, né? E aqui temos os bastonetes, que são um pouco maiores do que os cones, né? Mas o fato é que nessa camada aqui temos cones e bastonetes. Cones e bastonetes são células excitáveis. Elas são responsáveis pela primeira etapa das sensações. Qual é essa etapa? A etapa da transdução. Transformar a energia eletromagnética em sinais elétricos. Em sinais elétricos. Essa é a função destas células especializadas. Grosso modo, o que acontece é que aqui nós podemos perfeitamente pensar assim. Nós temos a luz incidente e, por incrível que pareça, a luz incidente vai ter que atravessar essas camadas aqui.
porque ela vai ser absorvida só na última camada. Parece ser um defeito de engenharia, mas não é o caso. O fato é que a luz incide, atravessa essas camadas aqui e chega até um cone ou um bastonete. Ao chegar num cone ou num bastonete, em se tratando de transdução, ele transforma a energia das ondas eletromagnéticas em energia elétrica, sob a forma de diferenças de potenciais, de sinais elétricos. Mas esses sinais elétricos que se propagam a partir daqui, ou seja, aqui nós transformamos então fótons, né, em sinais elétricos, e esses sinais elétricos, eles agora são processados aqui, é o processo de codificação. Nós temos aqui duas fases de codificação para transformar o sinal elétrico produzido ou num cone ou num bastonete em sinais elétricos que possam trafegar pelos axônios, e estes sinais, sim, eles são agora levados para o cérebro, de forma que daqui até ali nós temos ainda o processamento ou a codificação dos sinais elétricos produzidos nos cones e nos bastonetes. De forma que a função, então, dos cones e bastonetes, grosso modo, é receber a luz e agora fazer um uso dela que vai ser útil para o cérebro processar a informação. Ele não produz ainda o sinal luminoso que o cérebro sabe processar, trabalhar com ele. Então, aqui há um processo de codificação. Esse sinal, sim, ele é gerado ou num cone ou num bastonete, e esse sinal vai ter que ser ainda codificado, processado, até chegar na forma de um sinal que o cérebro é capaz de entender, processar, né? Que são os potenciais de ação. De forma que transformar sinais elétricos gerados nos cones e bastonetes em potenciais de ação, que são os sinais que o cérebro entende, processa, requer um complexo sistema de codificação. Com isso, nós podemos nos assegurar de que a sensação é gerada na retina, na medida em que ela faz uso da luz eletromagnética para, ao término e ao cabo, gerar potenciais de ação. Muito bem, mas não vamos entrar aqui em detalhes, porque isso é muito complexo, em relação ao princípio dos cones e dos bastonetes. Nós vamos tentar explicar isso a seguir, de uma maneira a mais simples possível, mas só levando em conta os principais aspectos, né? Mas vamos então agora, pelo menos, entender que os fotorreceptores são os cones e bastonetes, e a função deles é absorver luz e transformar esta luz num sinal elétrico. Pronto, é isso, é essencial. Sinal elétrico. Muito bem. Esse sinal ainda vai ser processado lá na frente. Muito bem. Agora, aqui temos uma coisa curiosa. Quantos cones temos? 6 milhões de cones, aproximadamente.
6 vezes 10 a 6. Quantos bastonetes temos? Puxa, 100 milhões de bastonetes. 20 vezes mais do que os cones. Agora, por que isto? Bom, quando a gente olha a retina, a gente descobre uma coisa curiosa. Praticamente todos os cones estão aqui, numa região muito próxima de onde está a fóvea, de forma que a distribuição dos cones é fortemente concentrada na região onde temos a fóvea. Ou seja, os cones praticamente estão aqui, como eu desenhei. Aqui só temos cones. Na realidade, temos também bastonetes. Mas os cones predominam. De forma que agora já podemos, pelo menos, entender uma coisa. Se a imagem não é formada na fóvea, nós perdemos essa sensação de cor. Por quê? Os cones é que geram essa sensação de cores. Por quê? Os cones, eles absorvem praticamente luz vermelha. Então, nós temos cones vermelhos, cones especializados em absorver e, portanto, nós processamos através desses cones a luz vermelha, de forma que esses cones vermelhos, poderíamos identificar assim, eles são especializados em trabalhar, processar a luz vermelha. Ora, os cones verdes são aqueles que processam preferencialmente a cor verde. E, finalmente, temos os cones azuis. Cones azuis. São os cones, um conjunto de cones, que absorve preferencialmente as ondas eletromagnéticas naquela região da cor azul. De forma que, com isso, nós estamos dando razão à teoria tricromática. E nós sabemos da existência das cores ditas primárias. 3 cores primárias: o vermelho, o verde e o azul. E a partir delas, nós podemos, agora, dependendo da combinação de cores, nós podemos gerar as demais cores. Por exemplo, o vermelho com o verde produz o amarelo. De forma que, a partir destas 3 cores, na realidade, nós podemos ter uma visão multicolorida. Mas isso aqui tem a ver com os cones. Os cones são as células especializadas em transformar luz vermelha em impulsos elétricos, em sinais elétricos. Os cones verdes também operam da mesma forma, utilizando luz verde para gerar impulsos elétricos. E os cones azuis, eles fazem a mesma coisa, mas em relação aos fótons cujas energias
correspondem às frequências da cor azul. E é por isso que essa ideia das cores primárias, 3 cores, as cores primárias, ou a teoria tricromática da luz, faz todo sentido. De forma que cones que são responsáveis por termos essa visão multicolorida dos objetos. Mas eles existem em 3 variedades, com propriedades distintas. Além dos cones estarem concentrados nessa região, eles requerem uma intensidade da luz mínima, e essa intensidade é a intensidade da lua cheia, de forma que, abaixo dessa intensidade, nós não temos como ter a visão em cores. Por quê? A intensidade não é suficientemente grande para colocar em operação os cones. E é por isso que no escuro nós só vemos em branco e preto. De forma que nós temos a visão colorida propiciada pelos cones, mas temos a visão branca e preta propiciada pelos bastonetes. Os bastonetes, por outro lado, eles não se concentram aqui na fóvea. Os bastonetes se concentram ao longo de toda a região da retina. Mas nós agora podemos fazer uma afirmação. Os bastonetes são responsáveis pela visão periférica, aquela que está afastada da nossa região de interesse do ponto de vista visual. Os objetos que nós estamos querendo ver à perfeição, nítidos. Por quê? Porque os bastonetes, eles estão concentrados ao longo de toda a retina, mas eles não processam a luz da mesma forma que os cones. Cones, sim, são sensíveis à luz. Temos 3 tipos de cones. Agora, a vantagem dos bastonetes é que eles são muito mais sensíveis do que os cones. Eles não precisam de tanta luz para funcionar. A intensidade pode ser bem menor. Alguns dizem que até com cerca de 100 fótons nós conseguimos ter uma sensação luminosa, desde que eles sejam absorvidos pelos bastonetes. Os cones exigem muito mais fótons, uma intensidade da luz muito maior. De forma que os cones concentrados na fóvea, nós temos a possibilidade desses raios luminosos que chegarem até a fóvea serem identificados com cores. Porque eles excitam essas células excitáveis, que são, no caso, os cones. Fora dessa região, é possível ter visão e, na realidade, tem essa vantagem da visão branco e preto, porque a sensibilidade dos bastonetes é muito maior do que a sensibilidade dos cones. Assim é
que nós conseguimos, mesmo não tendo a visão em cores, nós conseguimos ver os objetos mesmo com pouca luz, mas nós os veremos em branco e preto, porque agora os cones já estão fora de combate. Só os bastonetes estão operando com tão pouca luz. Eles são mais sensíveis. No entanto, é sempre importante que se entenda que a função dos bastonetes é distinta da função dos cones. Os cones se dedicam a processar a luz de tal forma a levar informação para o cérebro que ele reconheça cada onda eletromagnética que ali chega, ela associa uma cor. E com isso, então, nós temos aqui uma ideia de como funciona a retina nas suas duas etapas, tanto da transdução quanto da codificação.